Então, uma boa noite a todos. Hoje o meu excelentíssimo marido me deu essa tarefa de trazer a palavra. Eu falando com ele, eu falei, não sei por que dá uns nervosos de repente na gente, né? Apesar da gente já, às vezes, trazer a palavra em alguns outros lugares, mas sempre é um desafio. Obrigada. Mas o Reis fala que ele também sempre tem dor no estômago também quando vai pregar, então está valendo. Quando eu pensei o que trazer, eu sempre penso em trazer algo que é aquilo que faz parte da minha vida, aquilo que reflete o meu dia a dia. E eu decidi trazer o tema sobre cuidar. Na minha profissão e na profissão de alguns de vocês também que trabalham na área da saúde ou na psicologia, precisa cuidar de pessoas, né? E a minha tarefa também é cuidar de pessoas. Um pouquinho da definição, o que é cuidado, né? Cuidar, ela vem um contexto relacional, de amor, de amizade, expressando uma atitude de cuidado, de inquietação em relação a alguém. É um sinal de também sentido de cura, que significa você pensar, mostrar interesse em relação a alguém ou em relação a alguma coisa que você estima. Ou seja, o ato de cuidar, ele não é só um ato, né? Ele é uma atitude que abrange muito mais que apenas um momento. Ele vai muito além disso. Quando você, por exemplo, fala, vou cuidar do meu filho que está doente. O que você faz quando seu filho está doente? Você simplesmente vai lá e dá um remédio para ele e está tudo resolvido? Né? Não é assim. O ato de cuidar, quando você tem uma pessoa doente, é muito mais que isso. Ainda mais criança, você vai lembrar que você passou horas de madrugada acordado, você tem que acordar de 8 em 8 ou 12 em 12 para dar medicação. Aí você não consegue dormir porque você vai lá ver se realmente a febre abaixou ou se ainda está. E aí você leva no médico, e aí você faz uma alimentação adequada para aquele momento de doença. Enfim, envolve várias ações. Você percebe que não é um ato, não, eu vou medicar e está tudo certo. Mas é uma atitude que leva muito mais do que apenas uma ação. E quando a gente vê na Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele nos fala muito sobre esse cuidado que a gente deve ter com Deus, com o próximo e com a criação. Só que a gente vive num mundo bem egoísta, né? Ultimamente a gente percebe que o ato de cuidar, essa ação de cuidado, ela está cada vez mais inexistente. A gente se tornou pessoas egoístas, onde a gente, muitas vezes, coisas são mais importantes que pessoas, então conquistar coisas ou fazer coisas é mais proveitoso, às vezes, do que um relacional, tirar tempo para alguém. E como imagem e semelhança de Deus, muitas vezes a gente falha nesse processo que Deus nos criou para ser um cuidador. Paulo cita em Romanos 12, 11, que de nenhuma forma as pessoas devem ser preguiçosas ou omissas na solitude pelo próximo. O ser humano, nós somos criaturas fracas. Nós temos nossos anseios, nossos medos. E nós precisamos de lugares de conforto e muitas vezes na nossa rotina do dia a dia a gente não encontra. A gente precisa encontrar em Deus. E quem que é o nosso grande exemplo de cuidado? Nosso próprio Jesus. A palavra-chave talvez desse ministério todo e toda essa revelação de Jesus a nós é esse amor incondicional que Ele tem por nós. Gente, se não fosse esse amor, Deus talvez não teria se sacrificado na cruz. Se não fosse esse amor, Deus não teria dedicado todos esses 3 anos do seu ministério, curando pessoas, indo atrás de pessoas. Mas é porque Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele me ama de tal forma que eu não consigo imaginar. Esse amor de Deus nos alcança. Marcos 6,34 fala que Ele se compadece do povo que está como ovelha sem pastor. Você pode abrir a Bíblia ali em João 10, eu não vou ler ele todo, mas eu vou fazer um resumão de João 10, que fala que Jesus é o nosso bom pastor. Ele assume esse
papel como pastor de ovelhas perdidas que nós somos, que conhece, que protege. Olha que especial que Jesus fala, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Como é bom quando a gente ouve o nosso nome, quando alguém nos conhece, quando alguém chama o nosso nome. E Jesus, ele fala, ele conhece cada ovelha, cada detalhe. O pastor passa boa parte da vida com o rebanho, conhece as suas ovelhas, e o mais interessante, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Ele a conduzia para verdes pastagens, as protegia de animais ferozes. Durante a noite, o pastor estendia-se de comprido na entrada do aprisco, tornando-se assim uma porta. Essa total confiança entre o pastor e a ovelha. Jesus Cristo salva as ovelhas. Ele deixa elas livres daquilo que as insatisfaz. Jesus dá liberdade para elas. Jesus leva elas para verdes pastos. Jesus leva elas para a fonte de águas vivas. A segurança dessas ovelhas, a segurança que nós temos nesse Jesus, não é por causa do aprisco, mas é porque a gente conhece a voz desse bom pastor. E depois ele continua dizendo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o bom pastor vem para dar vida e vida em abundância. Gente, essa é a maior herança que nós temos, de que Jesus, como bom pastor, entregou a sua vida em favor de nós. Esse é um texto clássico que a gente vê quão grande é o amor de Deus por nós, quão grande sacrifício Ele fez por nós. E a gente pode entregar justamente os nossos medos, os nossos anseios, a nossa solidão, os nossos fracassos, diante desse pastor que nos protege, que abraça a nossa vida, nos acolhe. Esse foi o grande ministério de Jesus. Se a gente olhar todo o Novo Testamento do seu ministério, a gente pode resumir disso, de que Jesus foi ao encontro de cada um, de cada pessoa, principalmente na época dele, dos marginalizados, das prostitutas, das pessoas excluídas da sociedade. Ele tentou dar aquele novo paradigma para uma população, para uma comunidade que muitas vezes não entendia o que era esse amor incondicional. E quando a gente pensa na nossa tarefa, Jesus como bom pastor, como nosso modelo, mas e nós? Qual que é a nossa tarefa como cristãos? Qual que é a nossa tarefa como igreja? Você já parou para pensar? Eu gosto muito de uma frase de um escritor chamado Kickman. Ele coloca o conceito da seguinte forma: como que deveria ser a nossa saúde? Saúde é um estado dinâmico de bem-estar do indivíduo e da sociedade, o bom-estar físico, mental, espiritual, econômico, político e social, em harmonia com os outros, com o meio ambiente e com Deus. Nossa, gente, que difícil, né? Porque às vezes até estou bem emocional, mas o financeiro não está, né? Daí o social já também não, e é um combo de coisas, mas para você ver que nós precisamos ser cuidados de uma forma integral, que a gente precisa ser, em todas as áreas, cuidado. Eu sou uma pessoa que acredito muito em comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica que otimiza pessoas, que potencializa os seus membros a encontrarem libertação, a encontrarem crescimento, que dentro de uma comunidade a gente possa proporcionar um ambiente de comunhão, de amor e de serviço. O que é uma comunidade terapêutica? É um grupo de pessoas que pode ser que tiveram alguma doença ou alguma dificuldade, que se juntam e, através dessa convivência, desse grupo, elas trocam informações e elas trocam suas fraquezas, suas vitórias, e assim elas vão aprendendo uma com as outras para também conseguir seus objetivos, né? Qual é a comunidade terapêutica que a gente conhece muito bem? O Serene é uma comunidade terapêutica, especificamente de dependentes químicos, né? Mas ali eles se encontram, estão ali para uma terapia, e vocês podem ter certeza que o relacionamento
E o compartilhar deles fazem eles enriquecerem muito. Não é só terapia com o terapeuta, não é só as atividades que eles têm, mas os diálogos que eles têm, um entre outros. Quando você vai, né, num hospital do câncer, eu trabalhei 8 anos como voluntário no hospital do câncer, o que fortalece ali as famílias? É uma mãe conversando com a outra, né, passando pela mesma dificuldade, como é que você enfrentou isso, como que você enfrentou aquilo, fazendo grupos de terapias ali. É só o fato de você expor suas ideias, alguém expor as suas ideias, você aprender com isso. E o que nós somos? Nós também somos uma comunidade terapêutica. Nós somos uma comunidade, uma igreja de pecadores. E nisso nós temos em comum. E é nisso que também nós precisamos nos aprender e dialogar um com os outros para ver como é que cada um está nessa caminhada, como é que cada um chegou à fé, ou se chegou à fé, e como está a nossa luta, levar pessoas, olhar para as pessoas ao nosso redor e ajudar elas a restaurar a vida através de Jesus. Mas o que nós fizemos quando a gente percebe que pessoas do nosso lado estão em pecado? Ou saíram da igreja, ou fazem coisas que talvez eu não concorde. Como que nós reagimos? Né? Às vezes, será que a gente não se torna ou se acha muito santo e fala assim, nossa, eu não vou sentar do lado dela porque, né, não chega a santidade minha, assim, não dá, não, né, não vai. Talvez não nessas palavras, e talvez as atitudes de uma forma inconsciente, mas a gente faz acepções de pessoas quando a gente percebe, opa, essa pessoa aqui não é do mesmo nível que eu. Mas quando a gente percebe, dentro da nossa comunidade, agora falando para todos nós que somos membros de uma igreja, o que nós fizemos com as pessoas que se desviaram de Jesus? Que não estão mais aqui entre nós, porque em algum momento elas se desviaram do caminho. Ou talvez ainda nem conheceram o Evangelho. Para mim dói muito o coração. Dói demais. Porque eu entendi o Evangelho. Eu entendi Jesus como bom pastor. E me dói quando pessoas ao meu redor talvez não estejam aqui. Eu não conheço todo mundo que participa aqui, né? A gente é novo ainda. Mas eu sei dizer que desde que eu estou aqui, tem pessoas que não estão mais aqui dentro. Tem pessoas que pararam de frequentar. E eu já fui atrás, já perguntei, já orei. Porque as pessoas, elas têm a liberdade de ir, de vir, de ir para outra igreja, de se afastar de Cristo, mas elas têm que ter a oportunidade, a segunda chance de alguém se importar com elas e perguntar, está tudo bem com você? Você está bem? Posso fazer alguma coisa? Posso orar por você? Gente, quando uma pessoa se perde, nós não somos convidados a ir atrás, nós somos convocados por Jesus. Nós, como igreja, nós temos que fazer um mutirão de fazer pelo menos um olhar de oração por uma pessoa e ir atrás dela, de resgatar essa pessoa para Cristo novamente. Ou vocês nunca passaram, às vezes, por fraqueza na fé? Quem que não passa? Quem que, às vezes, não peleia na fé? E a gente precisa de pessoas que, talvez, numa ligação, nós falamos, irmão, vamos lá, vamos voltar, vamos lá, estou contigo. E nós precisamos perceber que temos que resgatar essas pessoas, né? Se um dia elas quiserem voltar para o ambiente, igreja é uma coisa, mas de resgatar elas para voltar para a vida com Cristo. Não é função do pastor, tá? Só para avisar, ô Regis, ó, a pessoa lá, ó, não está vindo na igreja, vai fazer uma visita. Não tem a ver com ofício de igreja, tem a ver com irmandade, tem a ver com comunhão, com irmãos. Se nós entendemos que o amor de Deus transbordou a nossa vida, nós precisamos que esse amor transborde na vida de outras pessoas. Eu gosto muito de uma fala que Tiago disse, se alguém quiser abrir Tiago 5. Tiago 5:19 diz assim: Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade
e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Não sou eu que converto, tenho bem ciência disso, mas nós somos instrumentos usados pelo Espírito Santo na conversão de pessoas. Gente, olha essa frase, nós temos o poder, através da nossa boca que Deus nos usa, de livrarmos pessoas da morte. Você já pensou? Você foi livrado da morte já? Eu fui, glória a Deus. Eu já fui livrado da morte, porque alguém um dia se dedicou em falar do amor de Deus para mim, como o Renato falou. Alguém alcançou você, e alguém está esperando você ir atrás para talvez ser alcançado por alguém. Ser membro, gente, do corpo de Cristo, como nós pregamos, e o próprio Jesus nos fala que nós somos o corpo de Cristo. Ser membro desse corpo de Cristo, gente, é muito mais do que vir aqui no domingo, dar um abraço no irmão e falar assim, boa semana, Deus te abençoe, até domingo que vem. E vamos cultuar junto domingo que vem de novo. É muito mais, gente, é muito mais trabalhoso que isso. Dá muito mais trabalho. Deus quer que a gente realmente olhe para o nosso irmão do lado e realmente se importe, para que a gente realmente cuide dessa pessoa de uma forma integral. Que a gente cuide dessa pessoa de uma forma total, em todas as suas esferas. E não que a gente é ingênuo em achar que a gente vai curar todas as feridas, né? Não, né? Para isso a gente também tem apoio de médicos, quando a gente precisa de apoios, né? Psicólogos e todas as áreas. Mas se a gente parar para pensar, olha como que foi também o ministério de Jesus, né? Ele não apenas só curou pessoas na forma física, mas ele curou pessoas na sua psique, ele curou pessoas em sua forma espiritual. Jesus, graças a Deus, tem esse poder. E quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente acha assim, nossa, agora eu sou uma nova pessoa, né? Ixi, mas meu transtorno de personalidade, minha irritabilidade, meus maus humores, isso fica. E cadê? Como é que eu vou fazer? Ué, mas eu não aceitei Jesus, tá? E agora, mas meus traumas e todas as minhas lutas, como é que fica? É um processo, gente. E quem que está do meu lado para me ajudar a crescer nisso? Quem que está do meu lado para apontar? Ó, Esther, você é egoísta, sabia? Você tem que parar de ser egoísta. Se não tiver ninguém para me falar, como é que eu vou saber? Eu preciso de pessoas que falam, ó, você fez isso, você está errada, você precisa crescer, você precisa evoluir. Preciso de pessoas do meu lado. Vocês precisam de pessoas ao lado. Jesus, quando ele se relacionou no seu ministério, a gente pode ver no caso de Zaqueu, a sua conversão levou ele a restituir o que foi roubado. Uma questão de justiça daquela época, né? Ele teve que, né, devolver aquilo que ele roubou. E depois ele ainda deu metade dos seus bens aos pobres, um ato de amor por aquele que entendeu o que Jesus fez por ele. Jesus priorizou o valor do homem, não fazendo distinção entre justo e injusto, entre bem e mal. Ensinou que não basta suprir necessidades imediatas das pessoas, mas era necessário uma ação que transforme as razões que levaram o indivíduo a chegar à situação que se encontra e conduzi-lo a uma mudança de consciência. Não basta a gente ser salvo, a gente precisa mudar a nossa consciência, mudar a nossa postura. Isso leva tempo, isso leva trabalho, isso leva dificuldades. O que eu quero dizer, gente? Olhe para as pessoas ao seu redor. Só daqui de dentro. Você conhece a história das pessoas que estão aqui? Você sabe das lutas dela? Você sabe das suas dificuldades? Algumas histórias, aos pouquinhos, a gente conhece, né? Mas bem pouquinho. Às vezes, num processo de uma visita e outra, e olha lá quão pouco que ainda é de tudo que é, quão complexo que isso é. Mas eu queria dar um exemplo para vocês. Um exemplo de uma forma mais triste que eu pude ver, mas mais milagrosa. Quando eu e o Regis, nós estávamos 2 anos casados,
eu ia me separar. Uma decisão minha. Nosso casamento estava mais que falido. E no dia que eu ia sair de casa, eu não sei o que deu, um surto, mas alguma coisa, claro que a gente sabe o que é, mas Deus falou comigo, não vai. Mas o problema não é só não ir, e agora, o que eu faço? Gente, eu tive pessoas que se colocaram ao meu lado e me ajudaram nesse processo. E não foi um processo momentâneo daquele momento ali que nós estávamos vivendo. Foi um processo que pessoas me acompanharam durante 2, 3 anos. Pessoas que se colocaram ao meu lado e falaram assim, Esther, não vai por esse caminho. Vamos lutar junto, mas eu não consigo, mas eu estou aqui contigo. Eu tenho um amor tão grande pelo Ministério de Casais, porque eu falo que se Deus salvou o meu casamento, Ele pode fazer qualquer milagre. Só que para isso, gente, a gente precisa meter a colher. Sabe aquela frase, entre marido e mulher não se mete a colher? A gente se mete sim. E eu dou graças a Deus que pessoas se meteram no meu casamento e me ajudaram. Um processo de 3 anos de cura. E agora são 20, tudo é bom? Não, a gente continua evoluindo, porque a gente ainda continua com os nossos defeitos. Mas eu tenho uma gratidão muito grande, porque um casal se colocou ao meu lado, por 3 anos. Então eu digo para vocês, gente, que aqui tem muita história, tem muita coisa aqui dentro. E que Deus está pronto para transformar quando a gente coloca à disposição a ouvir o outro. A falar, meu irmão, não vai por aí não. Eu não sei como é que nós vamos fazer, mas nós vamos caminhar junto. Nós vamos orar junto e eu vou te ajudar. E se tem coisa que a gente não sabe, a gente monta um batalhão de pessoas em oração para ajudar. Mas a gente precisa se importar com o outro. Pare de viver no seu egoísmo, pare de viver sozinho. Olhe para as pessoas ao seu lado, que elas precisam de você.